Jean-Octave Edmond Perrier, nascido no dia 9 de maio de 1844, foi um importante zoólogo francês em sua época. Em sua vida, ele foi reconhecido por seu trabalho com invertebrados e sobre a fauna marinha. Ele foi também membro da Academia de Ciências Francesa, criada em 1666 para promover a investigação científica francesa, e esteve na vanguarda dos desenvolvimentos científicos na Europa durante os séculos 17 e 18. Jean também foi diretor do Museu Jardim das Plantas de Paris, que é um jardim botânico que integra o Museu Nacional de História Natural. Foi também presidente da Sociedade Zoológica da França e membro da Academia Nacional de Medicina Francesa. Jean, assim como várias pessoas e cientistas da época, demonstravam um fascínio enorme por Marte e, no caso de Jean, ele foi além. Usando seu conhecimento e o conhecimento científico da época, ele imaginou como seria um mundo marciano. Segundo Jean, Marte seria um planeta habitado muito semelhante ao que é a Terra. Ele levou em consideração nas suas hipóteses a atmosfera marciana, temperatura, duração do dia, condições climáticas e gravidade do planeta vermelho. Obviamente, hoje em dia, sabemos que ele estava trabalhando com informações erradas, mas era o que se tinha na época. Por exemplo, acreditava-se que Marte tinha uma temperatura média de 4 graus Celsius, mas com estações do ano com climas mais quentes, chuva, neve e granizo. Jean imaginava Marte com uma vasta vegetação formada por florestas, flores, plantas de vários tipos e animais, como peixes, insetos e mamíferos, mas todos muito maiores devido à gravidade reduzida e com características adaptadas às condições marcianas. Ele também imaginava que existia, assim como na Terra, uma espécie mais intelectualmente desenvolvida, como os humanos. Os marcianos seriam seres humanoides extremamente altos, pelo menos o dobro que os humanos, devido à pressão atmosférica menor no planeta Marte. Estes seres, segundo Jean, teriam longos braços e pernas e não teriam pescoço. Eles também teriam grandes orelhas para poder captar melhor o som, já que a fina atmosfera marciana dificultaria a propagação do som e, por isso, orelhas grandes seriam necessárias. Além disso, estes seres seriam loiros devido à luz menos intensa que chega até Marte. Sobre a civilização dos marcianos, Jean ponderou que eles teriam uma sociedade sem guerras, sem pobreza e sem governo, pois todos os seres conseguiriam viver em harmonia plena e nada dessas coisas existiriam ou seriam necessárias. Inclusive, Jean citou em alguns momentos o romance de ficção Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, que, para quem não sabe, descreve os alienígenas como uma espécie conquistadora e agressiva. Para Jean, o livro fazia uma grande injustiça com os marcianos, pois, segundo ele, além de não ser científico, era doentio. Em 1912, Jean Perrier escreveu um artigo para o New York Times explicando o seu ponto. Ele escreveu, abre aspas, o ano em Marte é 2 vezes maior do que o nosso terrestre e, portanto, plantas e insetos têm o dobro do tempo para evoluir. Marte é terra de plantas enormes e flores ideais, de pássaros anormalmente poderosos em canto e maravilhosos na aparência, e de animais de 4 pés com pelo e pele extraordinariamente desenvolvidas. Os homens em Marte são altos porque a força da gravidade é pequena. Eles são loiros porque a luz do dia é menos intensa. Eles têm membros menos poderosos. Eles têm algumas das características do nosso tipo escandinavo, embora eles provavelmente tenham crânios maiores. Eles têm cerca de 2 vezes o tamanho dos seres humanos e têm narizes enormes e grandes olhos salientes. Seus olhos provavelmente são azuis e seus cabelos são quase brancos. Eles não têm pescoços, cinturas, orelhas muito proeminentes e cabeças e corpos grandes, apoiados por pernas muito finas e pés muito pequenos.
a baixa pressão atmosférica produziu um desenvolvimento considerável do aparelho pulmonar e, consequentemente, o caráter geral dos marcianos tem sido influenciado por este desenvolvimento, que é desconhecido na Terra. Seus grandes olhos azuis, seus narizes fortes, suas orelhas grandes constituem um tipo de beleza que sem dúvida não apreciaríamos, exceto como estando sugerindo uma inteligência sobre-humana. Por serem mais velhos, eles também são mais sábios do que nós. Eles há muito tempo venceram as doenças e sabem a hora de sua morte, aguardando o evento com calma. Eles superaram a pobreza, são sofisticados demais para se envolver na guerra e não precisam de lei ou governo para mantê-los em ordem. Filósofos e irmãos, eles vivem em amizade e compreensão, dedicando todo o seu pensamento à promoção de grandes empreendimentos em que o egoísmo, a avareza e as minharias terrenas não participam. Fecha aspas. É claro que com a evolução científica, com novos equipamentos e técnicas para observar o universo cada vez mais de perto, aos poucos a ideia de que Marte seria habitado foi ficando de lado, tornando-se uma hipótese cada vez menos provável. Na década de 50, a maioria dos cientistas já não acreditavam que uma civilização poderia habitar Marte, mas a confirmação veio com a sonda Mariner 4, lançada pela NASA em 1964, que chegou ao planeta vermelho em 1965 e foi o primeiro objeto humano a orbitar Marte e tirou as primeiras fotografias do solo marciano de perto. Esta missão acabou por colocar um ponto final naqueles que ainda possuíam alguma esperança de que as observações de Marte estivessem erradas e o planeta possuir sim uma civilização. Depois disso, tanto a NASA quanto a União Soviética enviaram diversas outras missões a Marte, e com o passar das décadas, hoje várias missões de outras agências espaciais, assim como os russos e os americanos, estudam Marte através de rovers que enviam imagens em alta qualidade da superfície marciana, assim como sondas que orbitam o planeta vermelho para outros tipos de estudos. Atualmente, a única possibilidade de encontrar vida em Marte seria a vida microbiana, que é justamente o que a missão Perseverance está buscando atualmente em solo marciano. A chance de encontrar fósseis de uma vida microbiana extinta há bilhões de anos em Marte é média, e a chance de encontrar vida ainda ativa é muito pequena. Apesar disso, muito antes de Jean Perrier e todos os humanos da Terra existirem, antes mesmo até dos dinossauros surgirem, Marte teve um clima menos hostil, com oceanos de água líquida e um clima mais semelhante ao da Terra, segundo estudos mais recentes. Por isso a missão Perseverance é tão importante, pois pode trazer resultados surpreendentes sobre o passado do planeta vermelho, que há tanto tempo fascina a mente humana. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.